Olá, seja bem-vindo! Na aula passada, você aprendeu sobre o funcionamento dos protocolos CDP e LLDP, que são utilizados na descoberta dos dispositivos diretamente conectados. Já nessa aula, você conhecerá o protocolo VTP, que é utilizado para otimizar o gerenciamento das VLANs no ambiente de rede. Então já deixe o seu like e se acomode que começaremos após a vinheta. O protocolo VTP, ou como ele também é conhecido, VLAN Trunking Protocol, é um protocolo proprietário Cisco destinado a fazer a automação da propagação das informações relativas às VLANs através dos switches interconectados no ambiente de rede. Já é importante ressaltar que o VTP não faz a associação das portas dos equipamentos às VLANs existentes, e sim ele atua de forma a gerenciar as informações referentes às próprias VLANs em si. Ele é um protocolo muito útil nos casos em que a rede possui uma grande malha de switches e precisamos criar ou editar informações em cada um dos switches para que a rede fique coesa. Desta forma, ao utilizarmos o protocolo VTP, ao invés de termos que acessar cada dispositivo, logar, para depois ainda ser necessário criar, alterar ou apagar uma série de VLANs manualmente, utilizando o VTP podemos fazer tudo isso em apenas um switch e logo após propagar as informações para os demais switches da rede. Claro que em redes menores, com poucas VLANs configuradas e poucos equipamentos, tal protocolo não se justifica, mas imagine o trabalho que seria gerenciar as VLANs em uma grande rede com centenas de switches e cada switch com mais de 300 VLANs configuradas. Fora que, além de estruturar o ambiente, qualquer alteração que fosse necessária ser propagada por todo o ambiente exigiria um esforço muito grande do time de engenharia, que poderia estar focado em outras coisas. Para que o VTP possa distribuir as informações entre os dispositivos, é necessário que, logicamente, ambos dispositivos estejam com o protocolo VTP habilitado. Lembrando novamente que o VTP é um protocolo proprietário Cisco e, portanto, só rodará em equipamentos Cisco ou autorizados. E também, além disso, é necessário que ambos os equipamentos estejam dentro do mesmo domínio VTP. De modo geral, um domínio VTP é uma área estipulada pelo administrador da rede que estipula que todos os equipamentos dentro dessa área poderão trocar informações via protocolo VTP. Além de permitir a troca das informações via protocolo VTP, o domínio VTP também garante que os equipamentos presentes dentro dele possuam o mesmo banco de dados referente às informações das VLANs configuradas, ou seja, todos os switches terão a mesma configuração de VLANs. Até o momento da gravação dessa aula, o VTP possui 3 versões, a V1, V2 e V3, as quais consistem em evoluções das características do protocolo. Falando um pouco sobre as versões, e começando pela versão 1, ela disponibiliza somente a propagação das VLANs normais, que vão desde a VLAN 1 até a VLAN 1001. O pruning das informações, que é como se fosse o filtro das VLANs propagadas, que veremos em outra aula, e a versão 1 também permite a configuração de senhas que são trocadas entre os dispositivos, de forma criptografada via protocolo MD5. A versão 2 do VTP não se diferencia muito em relação à versão 1, sendo uma das principais diferenças apenas o suporte para as VLANs propagadas via redes Talking Ring. Já a versão 3 do VTP suporta tanto o range normal quanto o range estendido das VLANs e suporta o encaminhamento das VLANs em ambientes que utilizam a implementação do MST, Multiple Spine Tree. Já falando sobre o modo de funcionamento do VTP, ele permite que o equipamento opere de 3 modos distintos, sendo eles o modo servidor, o modo cliente e o modo transparente. Basicamente, a diferença entre os 3 modos é a forma que os switches interagirão com as atualizações VTP, pois independente do modo de operação configurado,
Para que seja possível que o equipamento saiba que houve uma alteração, todos os dispositivos em um mesmo domínio VTP compartilham um número de revisão. O número de revisão indica para o switch se as informações de sua base de dados de VLANs estão atualizadas ou defasadas. Por exemplo, a cada VLAN criada, deletada ou alterada, o número de revisão do protocolo VTP é incrementado. Então, dessa forma, quando um equipamento que possui um número de revisão de 4 e recebe uma informação VTP com um número de revisão de 5, ele sabe que sua base de dados está defasada e precisa ser atualizada. Dessa forma, ele aceita as informações recebidas e incrementa sua base de dados com as alterações contidas nela. Tendo isso em vista, os switches que operam no modo servidor se diferenciam dos outros switches de forma que todas as configurações que alterem a sua base de dados de VLANs incrementarão o número de revisão VTP e serão propagadas para os demais switches também atualizarem as suas bases de dados. Um detalhe importante sobre o modo servidor é que não há limites da quantidade de switches que podem operar no modo servidor em um domínio. Porém, saiba que todas as alterações feitas em qualquer um desses switches serão propagadas para os demais. Já os switches que operam em modo cliente recebem as atualizações VTP, checam o número de revisão VTP e, caso necessário, também atualizam suas bases de dados de VLANs. A grande diferença é que se alguma alteração for feita no equipamento, como por exemplo criar uma nova VLAN, essa alteração não incrementará o número de revisão VTP e consequentemente não será propagada, sendo válida apenas localmente no equipamento. E por fim, o modo transparente se diferencia por também receber e encaminhar as atualizações VTP, porém ele não atualiza sua base de dados com estas informações. Portanto, a sua única função é estar presente no domínio VTP para fazer uma espécie de ponte entre os demais equipamentos e repassar as informações, pois na prática, o switch configurado em modo transparente possui sua própria base de dados de VLANs. Porém, como nem tudo são flores, saiba que o VTP, apesar de ajudar muito no gerenciamento das VLANs, também pode ser considerado uma brecha na segurança. Pois imagine que por algum motivo alguém adicione um novo switch que possua um número de revisão VTP maior que o número de revisão atual do ambiente. E esse switch esteja configurado em modo servidor, porém com outra relação de VLANs configuradas, ou até mesmo sem nenhuma VLAN configurada. Se você entendeu bem o funcionamento sobre a operação do número de revisão VTP, então já deve ter percebido o impacto devastador no ambiente que isto ocasionaria, pois nesse caso, ou toda a base de dados atual das VLANs configuradas seria alterada, ou todas as VLANs do ambiente de rede seriam deletadas. Já que na segunda hipótese, o switch que gerou a atualização não possuiria nenhuma VLAN configurada, porém teria um número de revisão maior, indicando estar mais atualizados que os outros. Dessa forma, recomenda-se extrema cautela no uso do protocolo VTP, e se possível, deve-se ativá-lo apenas em casos pontuais para realizar as alterações e logo após desativá-los, ou deixar todos os equipamentos configurados em modo transparente para prevenir propagações indevidas. Mas por hora vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e no caso de dúvidas, deixe nos comentários que responderei assim que possível. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro das novidades. Fica um grande abraço e até a próxima!